Oração, ação. O nosso momento chegou, o momento de reflexão, de encontro, de conexão, tão fundamentais para a nossa vida. Somos aparelhos de rádio e a nossa sintonia determina a nossa função, a nossa ação no mundo. Cultivar boa sintonia é a tarefa principal da existência. Como é a instrução de Jesus quando disse: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Buscar o reino dos céus é a busca da sintonia. Tudo mais lhe será acrescentado quer dizer que em boa sintonia o bem fluirá de nós, por nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Essa consciência é fundamental. Queremos ter as saídas para tudo, as soluções para tudo, o que fazer para todas as situações, quando, na verdade, o nosso desafio, o desafio de cada momento é estar bem sintonizados. Olhar para nós mesmos, acompanhar nossos pensamentos e vibrações e melhorar essas vibrações, essa sintonia e, consequentemente, esses pensamentos e sentimentos através da oração. Vigiar e orar para não cair. Mais uma vez, a lição do nosso mestre. E não é só Jesus, o budismo, o Zen budismo também fala a mesma coisa, que é possível fazer de tudo na vida um exercício de iluminação e que para danças, confecção de chá, concerto de motocicletas, atirar flechas, para qualquer coisa ser um exercício de luz, precisamos nos abrir ao momento e nos abrir ao melhor. Bem sintonizados e vivendo agora, as ações perfeitas fluem, transbordam de nós. Ter isso claro quando nos desafios da vida, quando vamos dirigir um carro, quando vamos ter uma reunião com o chefe, quando vamos discutir a relação com o cônjuge, quando vamos realizar qualquer atividade, da mais simples à mais complexa, a tarefa fundamental é abrir-se à boa conexão. Sabendo que fazendo isso, tudo mais nos será acrescentado. Então abramos-nos agora para a boa conexão, na certeza de que com essa boa atitude teremos ouvidos de ouvir o que precisamos retirar desse nosso momento, teremos boca para falar o que precisa ser falado nesse nosso momento. Estejamos com Deus. Estamos estudando neste O Livro dos Espíritos, capítulo 10, que tem por título Sobre a Ocupação e as Missões dos Espíritos. Estamos estudando hoje as questões 563, 563A e 564,
onde Kardec ataca, Kardec questiona diretamente a ocupação dos espíritos. O que eles fazem? Vejamos as perguntas e as respostas dadas pelos seres de luz, pelos espíritos superiores, através da mediunidade de médiuns de confiança. Pergunta 563. Os espíritos vivem permanentemente ocupados? A resposta é sim. O seu pensamento está sempre em atividade, como o nosso, aliás. É praticamente impossível ficarmos um período significativo que seja sem pensar em nada. Mais difícil ainda, sem sentir nada. Porque o ser está sempre em atividade. Mas é preciso, dizem os espíritos, não comparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. As atividades, o trabalho entre os homens é dado como punição. Foi em razão da má conduta de Adão que Deus o condenou. Do suor do teu trabalho comerás o teu pão. Supomos o trabalho uma punição, mas Jesus disse que servir é o grande caminho da nossa iluminação. Precisamos nos posicionar frente ao trabalho, nos reprogramar para o servir. Vamos ver se conseguimos avançar em alguma coisa nisso no dia de hoje. Então, dizem os espíritos que é preciso não comparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. E continuam eles: a própria atividade dos espíritos é para eles um prazer, pela consciência que têm de serem úteis. Aqui se descortina um novo conceito de felicidade. Até agora nós temos boicotado a nossa felicidade, condicionando a nossa felicidade a situações impossíveis, como ter grandes somas em dinheiro, uma perfeita beleza física, muito poder, muita fama, muitos seguidores. O que por ser muito difícil de acontecer simultaneamente, torna impossível a nossa felicidade. Mas essa felicidade humana é aqui questionada pelos espíritos e apresentada uma outra felicidade, a felicidade de ser útil. E é uma felicidade que todos nós já vivemos em situações locais, circunstanciais, pequenas. Sim, mas se nós somos bebês, se nós somos criancinhas, as tarefas numa escola para criancinhas são pequenas, são simples. Só para os que já estão há muito tempo na escola, as tarefas se apresentam complexas, integrais. A cada um de acordo com a sua necessidade, a cada um de acordo com o seu desenvolvimento. Para nós que temos pouco desenvolvimento, tarefas simples. E ser útil, mesmo em tarefas simples, confere uma alegria para todos nós. É maravilhoso quando percebemos que as plantas das nossas casas estão precisando de água e damos essa água.
É fabuloso quando percebemos que os gatos, os cachorros à nossa volta precisam de carinho e lhes damos essa atenção. Felicidade é saber ler o momento e atender o que cada momento nos pede, sendo úteis. Essa alegria está à nossa disposição. Essa alegria é alegria alcançável. É a alegria compatível com o nosso momento, nosso estágio de desenvolvimento. Conceber essa felicidade e viver essa felicidade é possível, é desejável, é necessário para todos nós. Repetindo a última frase, a própria atividade dos espíritos é para eles um prazer, pela consciência que têm de serem úteis. Maravilhoso, não é? Pergunta 563A. Essa alegria por estar sempre em atividade se concebe para bons espíritos? Pergunta Kardec. Ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Será que se pode confiar ao trabalhador braçal e ao ignorante o mesmo trabalho que se confia a um homem instruído? Claro que não. Como dissemos, numa escola, as tarefas, os desafios são apresentados na exata medida da necessidade e da possibilidade de cada um. Então, é assim que no mundo espiritual, espíritos mais afinados com os vegetais se grudarão a eles. Outros que estão com um grau de amadurecimento para ajudarem os animais, têm afinidade e se dispõem a isso, serão úteis com os animais. Aqueles, porém, que estiverem viciados em qualquer área, se associarão, os espíritos que estiverem viciados em qualquer área, que tiverem morrido viciados em qualquer área, após a morte, se associarão com encarnados na mesma vibração, no mesmo vício, desenvolvendo com eles atividades prejudiciais a ambos, encarnados e desencarnados, porque são atividades que manterão ambos os lados aprisionados, paralisados no vício. É assim que alguém obcecado pelo consumo, pelo jogo, pela comida, pela bebida alcoólica, pelas drogas, por sexo compulsivo. Há inúmeros vícios e é claro que o fenômeno morte não cura ninguém de seu vício, de forma que o espírito que encarnado era de um viciado, após a morte, desencarnado, continua tendo o mesmo vício e busca os ambientes onde encarnados se entregam a esses vícios para como que sugar as energias, os sentimentos, as sensações, os prazeres dos encarnados. Vem daí
a antiga lenda dos vampiros. Vampiros são esses. Claro que a literatura os colocou como sugando o sangue das pessoas, mas é uma metáfora. Há fluidos que exalam da mente e das substâncias e das atividades viciosas. Quando se faz sexo desequilibrado, emerge dos corpos uma energia. Quando se consome uma substância, a mesma coisa. Quando se joga compulsivamente, se tem tristeza, euforias e depressões, e todos esses sentimentos fortes emanam energias que são sugadas por espíritos viciados. É muito triste? Sim, é muito triste. Mas há uma associação, há uma tarefa, há uma ocupação dos espíritos, que será mais livre, mais luminosa, ou mais aprisionadora e mais tenebrosa, de acordo com a vibração de cada um. A velha lei da sintonia e de atração, operando em todos os quadrantes com todos os seres. Pergunta 564. Entre os espíritos, existem aqueles que são ociosos ou que não se ocupam com nada de útil? Vejamos que Kardec aqui questiona a velha lenda do paraíso, que seria um lugar de ociosidade, onde nada faríamos de útil. Haveria espíritos que, após a morte, ficam na ociosidade, nada fazendo de útil? Pergunta Kardec. E a resposta é a seguinte: sim, mas esse estado é temporário e está subordinado ao desenvolvimento da inteligência do espírito. Então, a ociosidade eterna do céu da teologia, essa não existe. Experimentará o espírito que tiver cultivado em si essa crença na ociosidade como felicidade, experimentará esse ócio. Mas a ociosidade, depois de algum tempo, e esse tempo depende de cada situação, de cada indivíduo, começará a angustiá-lo. Ele não terá contato com os melhores espíritos desta vida e de outras, porque os melhores espíritos estarão sendo úteis, trabalhando, gerando luz, servindo, e ele estará no ócio. O ócio dará para ele uma solidão e um vazio como dão aqui na Terra. E isso será gerador de angústia, tristeza, solidão, depressão, até que essa mescla de sentimentos tensos ecloda numa vontade sincera de mudança. E essa vontade de mudança, não sendo mais do ócio, endereçará o ser à cura, ao aprendizado e ao serviço. Mais cedo ou mais tarde, para todos. Por isso é que eles dizem, na pergunta, se existem espíritos que são ociosos e que não se ocupam com nada de útil, os espíritos respondem sim, mas esse estado é temporário e está subordinado ao desenvolvimento da inteligência do espírito. Continuam eles.
existem entre os espíritos, assim como entre os homens, aqueles que vivem apenas para si mesmos. Cedo ou tarde, essa ociosidade acaba pesando em suas consciências. O desejo de progredir faz com que eles sintam que ter uma atividade é necessário e sentem-se felizes por tornarem-se úteis. Como dissemos, serão atendidos nos efeitos desarmônicos da ociosidade, que lhe adoecerão o corpo espiritual e a mente, aliviados das suas desarmonias, serão levados ao aprendizado, a cursos, a lições, a processos de reflexão terapêuticos e, simultaneamente, há processos de servir, de trabalhar, sempre de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. Cada um no seu momento, há tempo para tudo. E como os espíritos de luz, como Deus possui a eternidade, Ele sempre aguardará pacientemente o tempo de cada um, ainda que sempre estimulando, encorajando, oferecendo a luz possível ao momento de cada um. Porque Deus nunca desiste de nenhum dos seus filhos. Terminam os espíritos essa pergunta 564 a respeito da ociosidade dos espíritos, dizendo assim: estamos nos referindo aos espíritos que já possuem a consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porque em sua origem são como crianças recém-nascidas que agem mais pelo instinto do que pela vontade própria. Então há um paralelo realmente entre a maturação do espírito desencarnado após a morte e a maturação do espírito nas fases de desenvolvimento da encarnação. Porque em todo o processo de crescimento terapêutico, de cura, nós revivemos a nossa evolução de forma que o bebezinho é quase um animal, vive para atender o seu corpo, para suprimir suas dores e para ter momentos de prazer. A vida se resume a isso, mas não para sempre. É apenas uma fase de desenvolvimento, onde apenas ser atendido é o objetivo de sua vida. Gradativamente, porém, a inteligência vai se ativando em sua mente, as emoções, os prazeres, as alegrias vão se tornando mais complexas e o ser começa a buscar as satisfações mais profundas e as encontra, ainda nesse estágio primitivo, na alegria de aprender, na alegria de evoluir, na alegria de expandir-se, na alegria de ser útil. Por isso, ir para uma escola não é uma obrigação, é uma necessidade do ser. Por isso, gradativamente ir encontrando tarefas de acordo com o seu estágio de desenvolvimento, pequenos serviços, vai sendo a cura, o aprendizado, a realização, a felicidade possível para cada momento.
Isso nos leva a questionar e a superar toda a ideia que liga o não fazer nada à felicidade e à realização. Isso nos leva a descobrir, muito pelo contrário, que a felicidade e a realização, como já dissemos, vem da alegria de ser útil, da alegria de aprender, da alegria de crescer, da alegria de expandir-se. Peçamos aos nossos espíritos protetores, anjos da guarda, peçamos à vida e a Deus que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir sempre que a vida nos convidar a sermos mais úteis, a sermos curados, a aprendermos, a nos expandirmos. Que toda a terra acelere dentro de si, avive dentro de si a felicidade de ser útil. Esse avivamento, por si só, já será capaz de fazer toda a coletividade, toda a humanidade mais produtiva, mais alegre, mais irmã, mais fraterna e mais feliz. Que assim seja para todos os nossos irmãos de humanidade e todos os nossos irmãos de criação. Graças a Deus. Vamos saudar agora nossos amigos Sueli Duque, Enir Cajazeira, Adelaide Dias, Gugu Souza, gratidão também para você, Gugu, Andréa Santos, ótimo feriado para nós todos, Angélica Sayonara, que diz estar fazendo comida para melhorar sua sintonia, o que é, sem dúvida, o fazer, o servir, o ser útil, uma alegria. Muito legal, Sayonara. Domingos Natalo, linda noite para você também. Muito bom estar com todos, aprender com todos e transbordar com todo esse sentimento, essa alegria de ser útil, que ela norteie todos os nossos dias em simplicidade, porque a utilidade do ser primitivo é em tarefas simples, mas sempre executadas com lucidez, com coragem e com boa vontade. Paz e bem, graças a Deus. Amanhã, quinta-feira, estaremos novamente aqui às 18 horas mas já pela manhã, às 10 horas, lá no Semente de Luz, Rua João Ramalho 158, estaremos na tarefa da palestra, da reflexão conjunta presencial. Você é nosso convidado para amanhã às 10 horas e para amanhã às 18 horas aqui no Facebook. Um grande abraço, um grande prazer aprendermos juntos e até a próxima.